Amém. Só tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. Declaração forte, que ela soe muito mais do que uma bela música. Eu lembro quando ouvi essa música a primeira vez, tive o privilégio ali de, no lançamento, ter um pouquinho antes. Eu lembro que chorei muito ouvindo essa música. Pessoas que trabalham na igreja talvez se identifiquem bastante com algumas partes da música, mas é uma realidade, que de fato nosso desejo seja sempre honrar o Senhor, que de fato tenhamos prazer na presença dEle. E quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Josué. Estamos vendo alguns personagens, não mais como uma trajetória do livro de Atos da igreja ali, mas alguns personagens que nem sempre são lembrados ou que passam muitas vezes desapercebidos da nossa vista e que trazem ensinamentos profundos para nós, mesmo hoje. 2022, um ano que já está marcado, tá? E mesmo assim o Senhor continua a agir, o Senhor continua a falar. Lembrando que hoje, até pelo fim de semana aí de feriado, nós não temos o trabalho infantil, mas o berçário está funcionando, tá bom? Então, se eu não me engano, acho que até 3 anos nós temos trabalho infantil. É isso, né? Até 3 anos nós temos trabalho infantil ali, está aberto. Josué 7, nós vamos ler o primeiro versículo e entender aqui um pouco do que está acontecendo, não mais com Moisés, não mais no Novo Testamento, a gente tem visto muito esses contextos, mas agora ali, pós-Moisés. E o versículo 1 diz o seguinte: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então o capítulo 7 abre com uma declaração muito forte, falando sobre desobediência. E o assunto dos capítulos 6 e 7 são basicamente assuntos ligados à relação sobre fazer a vontade do Senhor, desobedecer à vontade do Senhor. Nós vamos ver sobre um personagem que nem sempre é lembrado. Para muitos o nome não significa absolutamente nada, mas que tem uma história curta e profunda no texto bíblico. Acã. O assunto principal que envolve, quando falamos sobre Acã, basicamente vamos falar sobre pecado. E se tem algo que é desconfortável, ruim e chato de falar, é pecado. Não pense que é ruim só para quem ouve. Às vezes, quando nós estamos estudando e orando e começamos a ver e a mensagem começa a se desenrolar, tem hora que o pregador para e fica assim: Senhor, é por aqui mesmo. Eu lembro muito dos profetas, e nós estamos vendo isso na IBD, e fico imaginando ali a dificuldade para alguns em pregar determinadas situações. Isso era tão sério que nós, quando estudamos os profetas, por exemplo, os profetas menores, vamos percebendo que existiam profetas que não falavam da parte do Senhor. Eles preferiam falar ali aquilo que era importante até para garantir acesso, muitas vezes, à corte do rei e terem, assim, facilidades. No Antigo Testamento inteiro. E no Novo Testamento nós também vamos ver pessoas que pregavam um evangelho distorcido. Mas a maneira como a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento tratam o assunto, ela precisa de tempos em tempos ser relembrada, até porque nós convivemos com o pecado diariamente. E mesmo não conhecendo, ou conhecendo pouco, o personagem de Acã, e eu não sei se quando eu falo o nome Acã, todos vocês se lembraram imediatamente da história, talvez alguns vão relembrar ou descobrir a história aqui na narrativa de hoje. Mas nós basicamente vamos vendo que existe uma ideia
que vem aí com muito tempo, uma ideia quase que as pessoas sem saberem de onde surgiu, mas existe uma ideia de que quando alguma coisa começa a dar muito errado é porque tem pecado no meio. Às vezes nós lidamos e às vezes isso é até distorcido. E a história que vai dar margem, ou que mostra e que associa exatamente um fracasso, uma derrota ao pecado, é a história de Acã. E aqui a gente já precisa desassociar algumas coisas. Nem toda derrota, nem todo problema que sofremos é por causa do pecado. Mas todo o pecado traz problemas e derrotas. Às vezes nós imaginamos e pensamos que a derrota está sempre associada a perdas financeiras, a problemas sobre bens, sobre objetos. E aí olhamos pessoas que têm as coisas e imaginamos que talvez essa lei não funcione tanto. Mas o pecado traz um estrago não só na vida material. Aliás, analisando de modo geral a sociedade e os tempos em que vivemos, o pecado tem trazido muito mais estrago nas áreas emocionais do que materiais. Tem muita gente com uma vida destruída emocionalmente, moralmente, afetivamente, e sua vida financeira vai muito bem, obrigado. Então, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é que nos dias de hoje, nem todos os problemas e dificuldades que vivemos é porque alguém está em pecado dentro de casa. Nós vivemos um tempo de crise, nós vivemos um tempo de recessão, nós vivemos um tempo onde o mundo literalmente enlouqueceu. Então não fique aí também desesperado tentando achar que qualquer problema que você tenha na sua casa é porque você pecou ou porque alguém dentro da tua casa está pecando. Mas pecado traz problemas. O que está acontecendo aqui é que essa é a geração que enfrentou ou que entrou na Terra Prometida. Quando nós falamos sobre o pecado, tem um texto em 1 João, não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. 1 João 1, 5 a 10, traz uma palavra sobre isso, que é o seguinte: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos a Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então nós temos um personagem que vai sofrer, e nós vamos ver a história agora por causa do pecado, e muito tempo depois, já num contexto de igreja, João nos traz uma ideia, nos mostra a relação do crente com o pecado. Nós vamos voltar nesse texto no final, mas só para entendermos, aqui o texto não está dizendo que na igreja ou no povo nós não pecamos. O texto, inclusive, deixa bem claro. Mas existe uma diferenciação que é colocada aqui. A questão não é o pecar, e aí a gente não pode confundir problemas, fraquezas, quedas, dificuldades que nós temos no decorrer da caminhada com uma prática pensada, intencional, que não sai, com aquela pessoa que, ciente do que está fazendo, continua a fazer. É isso que o texto está dizendo aqui. Se nós andamos na luz e permanecemos no pecado, tem um problema. Nós andamos na luz e podemos até cair, e o texto já dá a solução. Confessa, deixa Deus tratar e segue. Não é isso que acontece no contexto de Josué capítulo 7. O povo, Moisés já havia partido, Josué assume o controle do povo, Josué é o sucessor do povo, Moisés reúne o povo antes do povo entrar na terra prometida, Moisés conta e faz ali o que nós chamamos do que virou para a Bíblia, do livro de Deuteronômio, aquela geração inteira, ela recebe novamente a lei, é uma geração jovem,
Nós temos aqui das pessoas que saíram do Egito, apenas aqueles abaixo dos 20 anos é que cruzaram ali a barreira. Nós temos acima disso só Josué e Calebe. Basicamente é uma geração que nasceu no deserto, então é provável que naquele contexto os mais velhos do povo tivessem por volta de 60 anos. Então é um povo jovem. E ainda temos que lembrar o contexto, né? A maneira como Deus conservou, inclusive fisicamente, aquele povo. Quando Moisés morre, a Bíblia diz que Moisés, com 120 anos, né, continuava com vigor, os joelhos não haviam enfraquecido e nem a vista escurecido. Mas lá na frente, muito tempo depois, com 100 e tantos anos, Calebe, ainda idoso, está lutando por uma terra para ele, também do mesmo jeito. Então Deus conservou aquele povo com saúde. Nós temos textos aí que eu fico imaginando que bênção, né? Porque o povo andou por 40 anos no deserto e o texto diz que as sandálias não rasgaram, não perderam ali o solado, nem as roupas se rasgavam, né? Então imagine você aí viver com o mesmo guarda-roupa por 40 anos, né? Para alguns é impraticável 6 meses. Então, olha só a bênção. Eu leio esse texto e diz, ô Senhor, como esse negócio devia ser bom. Já pensou para não ter esse tipo de problema? E Deus conservava o povo. Mas, enfim, o povo também precisava de experiências com Deus. Deus está tratando. E a primeira grande experiência dessa nova geração é justamente atravessar o rio, e é uma questão milagrosa. E ao atravessar, eles se deparam então com as cidades que estavam na terra. Deus tinha prometido uma terra, mas a terra não era desabitada. Então, o primeiro grande desafio do povo é a chamada de Jericó. E aqui nós temos, inclusive, a musiquinha, as crianças gostam, né? Vem com Josué lutar em Jericó. E a primeira conquista do povo na Terra Prometida, ela é basicamente uma conquista divina. Esses dias, em especial, nós estamos vendo aí com essa questão da guerra na Ucrânia, e às vezes a gente olha aqueles gráficos, e eu não sei vocês, mas eu fico olhando aquilo, eu fico, meu Deus, porque é algo tão contrário à comparação dos exércitos, o tamanho, né? As forças, a gente fica olhando e o poder bélico que a Rússia tem, você fica vendo aquilo, e ao mesmo tempo ninguém pode se envolver, porque ninguém quer uma guerra de fato mundial, todas essas questões. E naquele tempo, a situação do povo, quando passa o rio, não é muito diferente, mas é o inverso. Porque eles têm uma cidade extremamente fortificada. Naquela época, a grande defesa das cidades eram as muralhas. E era uma cidade militarizada. E quem atravessa para a terra é um povo que está vivendo há 40 anos no deserto. Que nunca tinha, de fato, vivido numa terra, uma nação, com leis ali, e formado com o chamado exército, era um negócio muito fora da realidade. E a primeira estratégia militar do povo de Deus é o seguinte, Deus manda o povo se reunir, Deus manda o povo pegar a Arca da Aliança, ficar rodando nas muralhas e cantando. Consegue imaginar um negócio desse? Eu fico tentando imaginar, eu gosto muito dessas coisas, de imaginar a reação das pessoas no meio do povo e das pessoas em Jericó. O que está acontecendo aqui? Esse povo estranho aqui ficar rodando aqui na frente dos muros? E Deus dá uma ordem e deixa bem claro para fazer um número determinado de volta, e quando fizesse, louvasse ao Senhor, porque as muralhas iam cair. E o povo dá a primeira volta. E lá se vai um tempo, e vai a segunda, e vai a terceira, e vai a quarta, e não acontece nada. E, literalmente, aos 45 do segundo tempo, sem direito à prorrogação, as muralhas caem. E o povo invade. E o povo vence. E nós temos uma vitória absolutamente extraordinária. E alguns estudiosos dizem que esse é o abrir do Mar Vermelho para aquela geração. Porque aquela é uma geração que já não tem aquele contato visual com a mão de Deus e os grandes milagres no Egito. Deus está mostrando de novo para esse povo. Então o povo se enche de alegria e é uma baita vitória. E aí chegamos então, no contexto, no final do capítulo 6,
onde eles vão, eu até separei aqui o texto, na verdade Josué 7, desculpe, 2 a 5, diz o seguinte: Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacar Ai. Uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Então, na sequência de uma grande vitória, nós vamos ter aqui uma tragédia para o povo. Fica imaginando ali, né? O ser humano é muito assim. A gente tem ali um negócio, uma vitória, então a gente já fica olhando ali, já acha que pode, né? Isso tem muito a ver. E ali o povo olha e vai verificar, percebe que Ai, e não é um nome curioso para a gente no português, né? É um negócio pequenininho. Não precisa nem mandar o exército todo, a gente já venceu Jericó. Vamos mandar uma turminha aqui que vai dar conta desses. E eles tomam uma surra. E muitas pessoas, 36 homens, morrem. Só que aí a gente volta para o versículo 1. A declaração do capítulo 7 ela é emblemática. Ela diz que os israelitas violaram as instruções a respeito do Senhor. E aqui a gente precisa entender uma questão. A relação de Deus com o povo. A relação de Deus com a igreja. Ela é condicional em muitos aspectos. Às vezes a gente gosta de dizer e fala, veja bem, a salvação é incondicional, porque nós não podemos fazer nada pela salvação. Então nós não podemos comprar nem justificar a nossa salvação. Mas a nossa relação com Deus, como povo de Deus, ela tem condicionantes, ela é condicional. Não existe nenhum texto que diz que nós podemos viver como queremos, viver da maneira como acharmos melhor, fazermos aquilo que der na telha, e mesmo assim o Senhor continuar conduzindo a nossa vida. Porque se a gente faz isso, Deus não está conduzindo nada. E no Antigo Testamento em especial, porque é a época que nós chamamos de período da lei, isso é marcado com muita força. Deus faz alianças com os seus servos. E essas alianças trazem cláusulas que o povo precisava fazer. Em vários momentos, Deus diz para o povo: eu serei o teu Deus, e vocês serão o meu povo, se me obedecerdes. Preste bem atenção nisso. Porque tem muita gente querendo respostas, bênçãos de Deus, pedindo, clamando, buscando, fazendo campanha, mas esquece a condicional: se me obedeceres. Deus havia dado uma regra, Deus disse para o povo, era a primeira batalha, era muito emblemático aquilo. Deus disse para o povo o seguinte: quando vocês entrarem, vocês vão destruir tudo. Tudo que for material, tudo que tem valor, toda peça, todo ouro, todo linho, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que custa materialmente, vocês não vão pegar. E aqui cabe uma explicação. Parte do salário, parte do pagamento dos exércitos, era o que eles conseguiam arrecadar depois que eles venciam uma batalha. Eram os chamados saques. Então o exército entrava e ali era o seguinte: você entrou, venceu, a cidade está dominada. O que você pegar é seu. Tinha muito disso. E a primeira vitória do povo, Deus pede e diz: tudo que for de valor separem para mim. Foi separado para o Senhor. Foi separado para os sacerdotes. Aquilo ia ser administrado.
Aquilo ia ser levantado como oferta. Deus não pediu só 10%, que é polêmico nos dias de hoje. Deus pediu tudo. Primeira vitória, primeira batalha. É do Senhor, é a primícia. Essa era a ordem para o povo inteiro. Não peguem nada. E quando o povo é derrotado, e aqui nós já entramos em algumas questões, quando o povo sofre aquilo, coitado de Josué. Josué não fazia ideia do que tinha acontecido. E Josué não entendeu nada. Uai, Senhor, como é que a gente acaba de vencer Jericó? E um povoado derrota e morrem 36 pessoas. A continuação do capítulo, a partir do versículo 6, nos mostra bem o que Josué fez. O texto diz: Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram a terra sobre suas cabeças, se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizestes atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que será da honra do teu grande nome? Eu gosto desse texto, porque nós percebemos a preocupação de Josué, a frustração, a tristeza, todo aquele ritual de luto. E eles passam horas sem dizer nada na frente da arca. A arca representava a presença do Senhor. E quando ele começa a falar aqui o coração dele, nós vemos algumas coisas que inclusive tem a ver com essa questão que a gente está vendo da guerra. Uma das grandes questões agora é que fica ali, né? A gente não sabe quem está falando mais alto, e aquele medo. Aquele medo de arcar com as consequências. Então fica aquela questão, um quer invadir e diz não venham, esse assunto é nosso, e os outros ficam do outro lado dizendo, a gente vai. E fica aquela coisa ali, porque existe muito sobre a preocupação do pós. Não é isso? Muitos especialistas dizendo que os Estados Unidos mostraram fraqueza, e com a demonstração de fraqueza, a Rússia se fortaleceu, e agora ele está se sentindo todo-poderoso. Essas mensagens no campo de batalha, na geopolítica, elas acontecem desde sempre. E Josué está aqui dizendo, Senhor, não temos mais moral para nada. Agora que o povo vai descobrir que a gente fugiu, nós vamos ser exterminados. E o final do versículo é muito interessante, porque ele diz, e o que é que vão falar do Senhor? Vocês lembram de outro personagem que falou exatamente isso antes de Josué? Moisés. Quando Deus disse que ia destruir o povo para Moisés, Moisés disse, Senhor, por que o Senhor deixou a gente sair do Egito então? O Senhor vai nos destruir e o povo vai dizer, Deus tirou o povo para matar no Egito. O Senhor não vai ter mais moral para nada. É engraçada a preocupação humana a respeito da moral ou da fama do Senhor, mas isso é importantíssimo. Aliás, falta muito senso às pessoas hoje que andam dizendo que são crentes e agindo de qualquer maneira sem se importar, inclusive, com isso. Josué demonstra que foi muito bem discipulado aqui por Moisés. Ele faz exatamente o que Moisés havia respondido, essa preocupação. Só depois disso, é que Deus vai falar com Josué. E a fala está na sequência. Nos versículos 10. Mas o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou a minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Por isso os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para destruição. Levantem-se, ordenem ao povo que se purifique, a fim de se preparar para amanhã, pois isto é o que o Senhor, Deus de Israel, diz. Ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondido em seu meio.
Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Agora tudo faz sentido para Josué. Percebam que, na verdade, quem pecou foi Acã. E Deus está ali dizendo que Israel pecou. Às vezes a gente quer se desassociar e precisa entender isso. Nós fazemos parte de um todo. Os exemplos de Antigo e do Novo Testamento deixam bem claro. Se nós somos igreja, a minha vida importa sim. A maneira como eu me porto, ou o que eu faço, sem que ninguém saiba, importa sim. É exatamente isso que está acontecendo. E Deus deixa bem claro. Deus diz, pecaram. Aliás, não é só um pecado aqui. Existe uma expressão que diz que um abismo puxa outro abismo, né? Roubou, mentiu, escondeu. E Deus dá uma nova oportunidade. Mas antes ele diz para o povo, fala para o povo se santificar. Eu fico imaginando aqui como é que essa história correu no meio do acampamento. As pessoas estavam, e o texto que nós lemos antes diz o seguinte, o povo desanimou. Toda aquela coragem, todo aquele ânimo que o povo havia tido quando venceu, e aquele sentimento de que nós podemos, acabou, o povo estava apavorado. Existia um senso de medo, aquele sentimento de guerra, inclusive, de que assim, nós vamos morrer. E de repente começa a surgir a informação, Deus mandou se santificar, purificar. Eles sabiam o que aquilo significava. E isso foi correndo tribo por tribo. Como é que será que estava a cabeça de Acã? Interessante, né? O Senhor deu ali a oportunidade. Ele não destruiu todo o povo, mas o pecado precisava ser tratado. E aí a gente começa a entrar em outras questões que são desagradáveis para nós de pensar. Porque a grande realidade é que a maioria absoluta dos nossos pecados acontecem no secreto. Escondido. Ali no nosso coração, ali na nossa mente. E às vezes a gente se acostuma pensando e entendendo que isso aí não afeta ninguém. E aí nós vamos descobrindo pelo texto bíblico que pecado privado tem consequência pública. Às vezes a gente passa muito tempo sustentando uma mentira, a gente acaba acreditando nela. A lição que Deus está dando para Israel não é só para aquele tempo, é para nós hoje. Na sequência do texto, nós vemos uma investigação muito fora da normalidade. Na sequência do texto, no versículo 14, nós temos o seguinte: apresentem-se amanhã cedo, uma tribo por vez. Apresentem-se uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o clã culpado. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará a família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para destruição será queimado com tudo o que lhe pertencer, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente, e Acã, filho de Carme, filho de Zini, filho de Zera, da tribo de Judá, foi o escolhido. Vocês conseguem imaginar o nível de tensão nisso aqui? Ele explicou. Gente, isso aqui não foi algo que aconteceu em 5 minutos. Era muita gente. O povo inteiro se apresentou.
E o texto vai dizendo, e aqui tem uma questão, antes inclusive do próprio Espírito Santo, no Antigo Testamento, você tinha muito essa relação ali, as pessoas, o Senhor ia mostrando e escolhia a maneira como ia mostrar. Mas tribo após tribo se apresentando, a expectativa, o medo, e aquilo ali acontecendo, essa tribo não, essa tribo não, essa tribo não. Chegou na tribo, é essa tribo. Imagina o pavor de todo mundo nessa tribo. A gente vai ter uma situação mais ou menos parecida lá com Jonas no barco, né? Que o pessoal ficou tirando sorte para ver quem era o culpado. Jonas estava dormindo no barco, todo mundo achando que ia morrer, e Jonas lá. Até que chegou nele. Aí, só que Jonas foi diferente, né? Na hora que eles começaram a fazer isso, Jonas, opa, sou eu. Inclusive, vocês devem me jogar no mar, porque senão vai morrer todo mundo. Coragem de Jonas, né? Só que até agora, Acã não fez absolutamente nada. Algumas pessoas, às vezes, indignadas. Por que Deus puniu um povo inteiro por causa de uma pessoa? E elas olham muito isso. Mas a gente pode inverter a pergunta e ficar aqui, por que é que Acã não se apresentou? Acã sabia. Eu fico imaginando aqui o pavor, porque ele sabia que ia chegar nele. E às vezes, gente, o pecado ele tem uma... em Provérbios, a gente tem estudado sobre engrenagens, né? E o pecado ele tem uma engrenagem doentia, porque existem coisas que a gente faz e a gente sabe que isso vai dar ruim. Usando uma expressão bem atual. A gente começa a fazer determinadas coisas e a gente fica, isso aqui não vai acabar bem. Mas a gente não para. Continua. É mais ou menos o que acontece com a... Cadê a Kíria? A Kíria está aqui? É a Kíria. É mais ou menos o que acontece, a Kíria vai entender, quando a gente está ali diante de um pudim, a gente sabe que não pode comer tudo. Mas fica, não vou engordar agora em 5 minutos. E aí você vai. E no final, 1 mês, 2 meses, 3 meses, os exames vão mostrar, deu ruim. Eu usei essa questão do pudim, porque enquanto você come o pudim, você está achando o máximo. Que delícia esse negócio. Aliás, deu vontade de comer um pudim. Desculpa, é verdade. Mas depois você fica, por que é que eu comi o pudim? Também ficou com vontade, né? Ficou? O pecado, ele traz esse feitiço na gente, porque enquanto nós estamos ali, parece bom. E o que acontece com Acã, na sequência ele vai falar, coitado. Nos versículos 20 e 21, ele diz o seguinte, Acã respondeu, de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Finalmente ele se manifesta. Depois de tudo, o exército já havia apanhado, pessoas haviam morrido, o povo inteiro havia se reunido, todas as tribos haviam se sujeitado àquele momento de vergonha, a sua tribo havia sido exposta no meio de todo o povo, a sua família havia sido exposta e ele lá esperando chegar nele. É estranho. Ele não fala absolutamente nada, mas nós vemos aqui nesse texto um ciclo, que é exatamente o que acontece com a gente. É a mesma prenúncia, é o mesmo quadro, inclusive lá de Eva, no Éden. E eu estou citando Eva porque a tentação se dá com ela. O marido é tão errado quanto, mas a conversa foi com ela. E o que a serpente faz com Eva é suscitar a mesma coisa que fez com Acã. Qual que é aqui a regra? Qual que é a sequência? Eu vi a capa. Depois de ver a capa, eu acho engraçado ele falar que era da Babilônia, porque a Babilônia não é muito desse contexto ainda. A Babilônia está longe de ser um império.
Mas ele diz, eu vi a capa. E quando eu vi a capa me parecia bonita. Eu vi a capa, eu desejei a capa. Depois de desejar, eu peguei a capa. Depois que eu vi, que eu peguei, que eu desejei, eu escondi. O que é que acontece com Eva? A serpente mostra o fruto. Quando a mulher vê o fruto parece o quê? Bom. E depois que ela vê que o fruto é bom, o que é que ela faz? Ela come. E depois que ela come, o que é que ela faz? Se esconde. Se esconde. Quando Davi está lá no tempo em que os reis tinham que estar na guerra, e ele está caminhando na varanda, fazendo o que não devia, porque ele tinha que estar na guerra. Ele passa ali e de repente ele dá assim, ups. O pessoal diz que o pecado é a segunda olhada, e tem homem que diz, então eu vou olhar de uma vez, para não ter a segunda. Aí fica preso olhando. Não, está errado. Davi está lá, Davi enxerga Betseba. Betseba é bonita, a Bíblia diz que ela é linda. A Bíblia diz que ela era muito formosa. Então ele olha, ele deseja, ele planeja toda uma estratégia, ele chama, ele consome o pecado, ele faz o pecado, e depois ele tenta o quê? Esconder. A mulher engravidou. Deu ruim. Como é que ele quer esconder? Chama o marido dessa mulher para cá. O homem está na guerra, sofrendo, vou trazer ele para casa, para ele ser consolado pela esposa. E o filho é dele. É essa a ideia que Davi tem. Só que Urias vem, e aí Urias é de uma umbridade que ninguém acredita, né? Eu vou ser sincero, não sei se eu no lugar de Urias ia ficar na porta do rei, porque os meus amigos estavam no campo de batalha. Eu acho que ia dar uma passadinha em casa. Sinceramente. Justamente Urias é um dos mais honrados do exército inteiro, e Urias não vai encontrar a esposa, e aí Davi acaba com tudo. Entrega na mão dele a carta de morte, porque ele vai morrer, porque Davi manda ele para a frente da guerra. Vocês estão percebendo que esse é o padrão? Isso não é diferente do que acontece com a gente. Seja lá qual a área de fraqueza. Mas é sempre assim, a gente olha, deseja, pega, peca e esconde. Aí, meu amigo, pode ser a área que você tiver dificuldade, pode ser um relacionamento de fato, pode ser questão com dinheiro, pode ser questão ali de cobiça, de poder, eu não sei o que é, mas é assim que a gente funciona. E no final, nós estamos com um grande problema. Porque existem consequências, e as consequências são terríveis. E o que faltou no texto de todos, seja Eva, ou Davi, ou o próprio Acã, no final, depois de esconder, fui pego. É descoberto. É descoberto. E aí talvez você pense, não é tudo assim que vai acabar com o povo todo, ou que vai comprometer todo mundo. Olha o que aconteceu com Acã na sequência. Josué 7, 24 a 26. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa, a barra de ouro, e também os filhos, as filhas, os bois, os jumentos, as ovelhas, a tenda e tudo que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã, por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Forte, né? Chocante. Talvez alguns até olhem e leiam esse texto e digam, nossa, que exagero. Existe uma divisão e alguns entendem que provavelmente os familiares mais próximos tenham ajudado. Mas a gente precisa entender que estamos num tempo aqui de lei. A filosofia corrente na época era do olho por olho, dente por dente. Precisamos lembrar aqui que depois que todo mundo pecou, e a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, não tem santo no negócio.
O próprio povo de Israel era um povo bem ruinzinho. Às vezes a gente coloca, né, como, não, porque Israel, como Israel sendo sempre nessa maneira que a gente tem de ver o bem e o mal, a gente acaba escolhendo um herói e um vilão. Normalmente a gente faz isso. Essas as questões extremadas. Existe o bem incorruptível, que é Deus. Não há mal em Deus. Deus é bondade, Deus é bom, santo, perfeito. Passou disso, todo mundo tem culpa no cartório. Deus está dando uma lição ao povo, e Deus disse antes: não façam isso. Nessa nossa mentalidade 2022, onde o pecado tem sido cada vez mais justificável, essas coisas podem chocar, mas a gente precisa entender que os tempos mudaram. A filosofia mudou, a compreensão do homem mudou, a mente do homem mudou, mas Deus não mudou. E pecado para Deus se resolve com morte. O pecado gera morte. Porque talvez alguns pudessem pensar e dizer, poxa, mas Acã tinha direito. E aí, quando a gente entra na tentativa de justificar o pecado, a gente acha desculpa para tudo. É o que a gente mais escuta quando vê situações de pecado, quando alguém vai justificar um pecado cometido. Alguém vai dizer, não, pastor, mas estava lá em casa, estava difícil, pagar as contas, sabe como é, precisava de um por fora, para complementar a renda. Uma das coisas mais comuns quando você está lidando com um caso de separação, de infidelidade, é alguém soltar e dizer, mas pastor, eles moravam de aparência, já tinha tempo. Normalmente o discurso é esse, não, pastor, ele me disse que ia largar a esposa, eles estavam separados mesmo. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, mas o nome que Deus dá é adultério. Uma vez, dentro da igreja que eu era membro, teve um caso de um jovem lá, dos jovens, a gente era do mesmo grupo, e resumindo, a namorada ficou grávida. E aí ele tentou ali ainda, não, mas era tão puro, tão bonito, não pode ser pecado. O sexo não é pecado. Para os casados. Para quem não é casado, a Bíblia dá um nome, fornicação. Fornicação é pecado. Você pode achar bonito, uma delícia. É pecado. Ah, mas não. A Bíblia está falando. A gente tem uma mania de discutir com a Bíblia. Às vezes as pessoas vão tentar responder ou dizer, não, porque eu sou invejoso, porque lá na infância eu fui privado disso, e aí a gente faz toda uma engenharia, começa a voltar na vida, a gente vai destacar as leis, vai dizer, não, mas a maneira como a pessoa foi criada, ela explica determinados comportamentos. Podem explicar os comportamentos, mas o pecado é pecado. A gente precisa entender isso. O pecado é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E só depois que Israel resolveu a situação, é que o texto diz que o Senhor voltou a conduzir o seu povo. Lição dada. É óbvio que nós estamos falando de uma situação no tempo da lei. Nós estamos em 2022, nós vivemos o tempo da graça, e agradeça a Deus por isso. Louve a Deus por isso. E mesmo assim, no tempo da graça, Deus ainda fez algumas coisas em Atos que, se Ele fizesse hoje, a gente ia ter problema. Vocês lembram de Ananias e Safira? Eles mentiram. Já imaginou se Deus fosse matar? Se todo mundo que viesse para a igreja, mentindo, fizesse algo ali sem a intenção verdadeira de honrar o Senhor, Deus derrubasse no meio de todo mundo ali? Já imaginou o tamanho do problema que a gente ia ter? Isso foi no tempo da graça. Mas sim, estamos no tempo da graça. Tanto que Deus está nos dando condições hoje de aqui estudarmos Acã. Deus tem uma bênção, Deus é tão incrível que até aqueles que não puderam vir, que estão acompanhando na transmissão, estão relembrando essa história. Porque Deus é um Deus de novas oportunidades. Alguns pensam, tá vendo? O pecado não mata. Mata. Porque existem algumas coisas que acontecem com as pessoas que estão, e aí eu quero deixar bem claro,
Todos nós temos as nossas falhas. E aí a gente volta para o texto de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Ele é o quê? Para quê? Para nos perdoar. Glória a Deus. O problema é com quem não confessa. O problema é com quem segue. O problema é com quem tenta uma vida dupla. Ninguém consegue uma vida dupla. E muitas coisas acontecem com aquelas pessoas que estão ali com os pecados encobertos. Elas trazem problema para quem está em volta. Aqueles que já viveram situações dentro de suas casas que envolvem mentiras em relacionamentos, sabem que mesmo um pecado escondido traz consequência, traz dor, traz mágoa e às vezes traz até morte. O pecado traz problema para quem está do lado, sim. E aí nós temos algumas coisas. Às vezes nós, e eu já disse isso é sério, nós deixamos de ser abençoados muitas vezes porque não temos condição alguma de sermos. A história de Acã nos deixa bem claro aqui que pecado no acampamento cheira mal. E os outros sentem. E aí você vê, às vezes as pessoas, essas histórias, elas são engraçadas, porque elas acontecem em tudo quanto é lugar. Várias e várias pessoas que estavam com a vida ali, com o pecado encoberto, vivendo o problema ou situação de pecado, chegam numa igreja, o pastor vai lá e prega um texto, e aí a pessoa fica, alguém já foi fuxicado o pastor para mim. Ouviram e diz assim, descobriram, estou sabendo. Outros se irritam. Eu já tive situação assim, de gente chegar e falar assim, o senhor sabia, o senhor pregou, usou o púlpito para mandar indireta para mim. Não sou eu. É o texto. É aquilo. Não existe a expressão quem não deve não teme? Tem gente que chega na igreja toda desconfiada, zangada, com raiva, qualquer coisa é desculpa. Não falaram comigo. Não volto mais nessa igreja. Não me deram boa noite. Não me cumprimentaram. A gente fica elencando coisas mínimas para tentar resolver um problema que é interno. E eu estou só querendo achar uma desculpa, porque eu já não estou mais. As pessoas acabam se entregando, porque um grande problema do pecado é o desconforto. As pessoas nunca estão bem. Tem sempre alguma coisinha. Isso acontece mais do que deveria. A gente não está num contexto do povo, mas a gente está num contexto de igreja. E mesmo numa época em que as pessoas não gostam de falar de pecado, não gostam de ser confrontadas porque se acha desculpa para tudo, o Senhor nos mostra com Acã de que o pecado leva à morte. E apesar de não vivermos num tempo tão terrível de sermos apedrejados, o inferno continua aberto. E tem pessoas que talvez nunca sejam apedrejadas. Sentido literal, não vão ser mesmo, glória a Deus por isso. Mas que talvez nunca sejam expostas. Mas que vão para o inferno. E a Bíblia diz que não tem nada pior que o inferno. Pastor, o que o senhor quer com essa mensagem? Meu querido, o Senhor nos dá uma oportunidade de refletirmos realmente a nossa vida. E nesse aspecto, com muito temor e tremor, eu digo que se eu estou trazendo aqui hoje, tem pecado encoberto. Não sei em quem, não sei para quem, não sei porquê, mas o texto nos lembra isso. E todos nós, começando de mim, precisamos fazer, sim, uma reflexão a respeito do nosso coração. Senhor, espera aí, o que está encoberto aqui? Será que está encoberto mesmo? Será que você não sabe se você está em pecado? De novo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. O problema não é o cair. O problema é manter. É continuar endurecendo o seu coração, comprometendo quem está do lado, afetando o relacionamento, se esfriando, se afastando.
se distanciando. Isso é um problema. Sofre todo mundo. Nós temos algo hoje que Acã não tinha, que é essa possibilidade do relacionamento direto com Deus. Então, se o Senhor está permitindo que você escute esta mensagem esta noite, é porque Ele está dando uma oportunidade para todos nós de abrir o nosso coração para um tratamento. Se tem algo aí que você está carregando e que você já se envolveu, quando eu falei desse ciclo aqui, você virou e falou assim: eu estou na parte do fui pego, estou quase lá, misericórdia. O Senhor está te dando uma oportunidade de que você se arrependa. Esse é o primeiro passo. Se arrependa. Confesse ao Senhor, peça perdão e permita que Ele conduza de fato o seu coração e a sua vida. O Senhor não trouxe aqui para expor ou para dizer que você vai ser apedrejado, não. Eu não vou finalizar com a história de Acã, eu vou finalizar com o texto do Novo Testamento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Não fica tentando justificar. O Senhor pede santidade, não sou eu. O Senhor pede uma vida diferente, não sou eu. Tenha certeza que é muito mais fácil para um pastor aceitar tudo e dizer que todo mundo pode viver do jeito que quiser. Quem diz santifique-se é Deus. Quem pede uma vida diferente realmente é Deus. E você precisa fazer uma escolha. Porque você tem a opção de não fazer parte desse povo. Você tem a opção de não viver no acampamento ou de não ser igreja. Só que Deus diz: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, se vocês me obedecerem. Feche seus olhos. O ministério de louvor pode subir. Enquanto eles se preparam, eu quero mais uma vez fazer esse alerta ao seu coração. Tem pecado escondido? Tem pecado encoberto? Eu sei que nós estamos num contexto de crise, mas talvez de fato algumas coisas sem explicação estejam acontecendo na sua vida. E sim, o pecado traz atraso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para recomeçar a nossa vida. Se você precisa confessar algo para o Senhor, é para o Senhor, não é para mim não. Pede perdão. Deixa Deus tratar. Pai, eu me junto à igreja agora, aos meus irmãos. Todos nós temos os nossos pecados e problemas e dificuldades. E às vezes vivemos tanto tempo errando que não reconhecemos que estamos errando. A Tua palavra nos desafia agora a abrirmos o nosso coração. E a nossa oração agora é de misericórdia, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito. Traz às nossas mentes aquilo que nos faz estarmos afastados do Senhor. Aquilo que tem de fato criado uma barreira entre nós. Trata os nossos corações, Pai. Traz arrependimento no meio daqueles que necessitam disso. Que nenhum de nós tenha a tristeza de ver pessoas próximas sofrerem pelo nosso coração duro. A Tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados,
o Senhor nos perdoa. Então traz arrependimento, Pai. Recebe a oração dos teus filhos, aqueles que estão orando aqui, quem estão orando em casa. Se pessoas esta noite estão entendendo que precisam de fato entregar a sua vida ao Senhor, que o teu Santo Espírito esteja testificando. Se é noite de reconciliação, que o teu Santo Espírito esteja tocando. Mas que absolutamente ninguém, Pai, saia indiferente a esta palavra. Possamos entender e sentir, Pai, o peso que o pecado traz. E assim que o Senhor esteja derramando cura esta noite. Cura nos relacionamentos. Cura na vida espiritual. Continua falando aos nossos corações. Assim nós oramos. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. É o Senhor quem está falando com você. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Nós vamos cantar um cântico que fala que Jesus é o caminho. Ele é o único caminho que nós temos. Se você entendeu que esta noite você precisa se reconciliar, entregar sua vida ao Senhor Jesus, venha, enquanto cantamos, venha aqui à frente, a gente vai orar por você. Se você quiser se reconciliar, venha à frente, vamos orar por você. Mas lembre-se que o único caminho de fato é Jesus. Essa guerra está mostrando para a gente que acordos políticos não valem nada. O homem pode simplesmente dizer, não valeu, e acabou, guerra. Mas o Senhor é fiel. O Senhor honra a sua aliança. Então vamos declarar que o Senhor é o nosso único caminho. Enquanto cantamos também, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode trazer aqui à frente. Vamos louvar.